Então vamos começar, né, gente? Então bom dia mais uma vez, né? Mais uma vez aí, muita alegria recebê-los aqui, né, no Campo Experimental, né? De volta aí às atividades presenciais. Isso é muito bom, muito importante, né? Vai renovando as esperanças, né? E Deus queira que continue nessa maneira, né? Para o próximo ano aí a gente poder realizar vários eventos presenciais e voltar dentro de uma normalidade, né? Período bem complicado, né? Bem triste, né? Social, médico, né? De vários aspectos, né? Tem sido, né, um grande desafio aí para a humanidade, mas vamos vencer mais essa, né? Então, meu nome é César Elias Botelho, né? Sou pesquisador da EPAMIG, trabalho na área de melhoramento genético do cafeeiro, e aí um curioso aí, né? Em tudo que envolve o café. Então, topei esse desafio aqui de trazer algumas coisas aí relacionadas a clima. Não sou formado em nada de clima, agrometeorologia ou fisiologia. Alguns compilados aí que eu fiz, algumas curiosidades, para a gente trazer aqui e discutir um pouco com vocês, né? Então teve uma equipe envolvida na construção desse material. Outros colegas já fizeram algumas palestras com esse tema, principalmente da geada. Juntamos aí e trouxe para vocês aqui algumas coisas nesses assuntos, né? Então, algo que a gente ouve muito por aí, né? E é uma coisa, um jargão, né? Mas é muito certo, né? Indústria a céu aberto, né? Então, produzir, né? Agricultura tem essa característica, né? Você não consegue proteger completamente a sua produção. Você está sujeito, né, a tudo que possa ocorrer aí em termos de clima, né? Uma hora é excesso de chuva, outra hora é falta, frio, altas temperaturas, série de coisas aí que a gente não consegue, na maioria das vezes, né? Só para aquelas pequenas produções dentro de estufa, né? Mas, de uma maneira geral, a gente trabalha aí céu aberto mesmo, né? Obrigado. Tá. Então o que a gente tem aí, vou mostrar o impacto na cafeicultura, né? Isso não é de hoje. Sempre ocorreram problemas climáticos, sempre impactando a nossa produção de café. A ideia é minimizar as perdas, né? Manejo, gerenciamento técnico e financeiro, né? A importância aqui, né, de custo, conhecer custo, gestão. Vai ser a palestra do colega Rodrigo, né? Falando disso, a importância disso, né? Você ter gerenciamento, fluxo de caixa, isso é muito importante. Eu costumo dizer que gestão faz milagre. É impressionante quando uma propriedade entra, uma gestão técnica e financeira, como ela se transforma. Análise criteriosa, conhecimento científico, empírico. O empírico também é muito importante, principalmente coisas ligadas a clima, né? Quem está ali há muitos anos sabe exatamente como é o clima, da onde que vem a chuva, aonde gia, muito importante, né? E adaptação a cada situação. Cada situação, né, é uma tomada de decisão. Aqui um esquema mostrando aí. Normal isso, né? Sempre apertar no lugar. Eita. O que está envolvido na produtividade? No caso aqui o café. São vários fatores que estão envolvidos na produtividade, né? Você tem genético, né? A variedade que você escolheu, né? O material que você planta. Você tem manejo e o ambiente.
que você está produzindo, né? E o ambiente, ele é dividido em clima e em solo. Solo, microbiologia, química, né, envolvida a fertilidade, que você está do seu solo, tipo de solo, física, né? O clima é um dos fatores que mais altera a produtividade. Dentro do contexto do ambiente do seu produtivo, o clima é o que mais impacta a sua produtividade. Vários fatores aí envolvidos na sua produtividade. Então está aqui um trabalho que foi feito. Vai aparecer. Dentro do clima, quais fatores que mais impactam na produtividade? Seca, 40,8%. Aqui é geral, viu? Geral. Não é só de café, não. De todas as culturas no Brasil, foi feito um trabalho. A seca, a falta de chuva, o déficit hídrico é o que mais impacta, 40,8%. Excesso de chuvas, 18,2%. Frio, 13,8%. E granizo, 11,3%. Então, seca é o fator climático que mais afeta a produtividade, a produção. Já entrando no assunto geada, né? Falando um pouco aqui, que esse ano a gente obteve uma geada bastante significativa, né? Então, nos assuntos que eu trouxe aqui para a gente abordar alguns assuntos. Um histórico de geada que aconteceu no Brasil. Então aqui uma classificação entre severíssimas e severas. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra classificação que entra moderada. Então, severíssimas. 1892, então, histórico antigo aí, né? 1902, 1918, 1942, 75, né? E 79 foram consideradas geadas severíssimas, né? Com muito prejuízo para a cafeicultura, né? E severas, 1895, 53, 57, 81, né? Então essa de 79, severíssima, de 81, eu recordo muito bem desse período, né? Foi muito trágico, né? Porque tinha destruído 79, estava recuperando, né? Meu pai já tinha cortado as lavouras, recepado, veio outra geada. Então foi uma época muito triste para nós aqui no sul de Minas. 81, 94, 2000 e 2021, a gente considera ela como severa, por enquanto como severa, né? Então, fazia um bom tempo aí que a gente não tinha uma geada com danos, né? Então, isso também é um fator importante, né? Os cafeicultores foram meio perdendo o medo, né, da geada, né? Eu trouxe aqui algumas fotos, né, da geada do Paraná, né, de 75. Inclusive lá uma manchete do Folha de Londrina da época, não sobrou um único pé de café. Então isso aqui é considerado uns temas de estudo, inclusive no mundo, em universidades no mundo ligado à agricultura, que estuda esse fenômeno que aconteceu em 75. É considerado um dos movimentos sociais mais fortes que já existiu. Então, a partir da década de 75 da geada, né? Então, a mudança que ocorreu fundiária, né, com produtores subindo para o cerrado para plantar café, fugindo da geada. Esse ano eles estão mais geada lá, né? Então, a cafeicultura do cerrado subiu, cresceu a partir da geada de 75 no Paraná, né? E o Paraná, na época, pouca gente sabe disso, tinha 2.700.000 hectares de café. Mais café que o Brasil tem hoje inteirinho. Vocês imaginam, né, o tamanho que foi isso. E o grão entrando, né, soja. Tinha vários aspectos ocorrendo com a soja, né? A banha de porco saindo do mercado, né, pela peste suína.
E a soja entrou para valer no mercado, aproveitando todo esse cenário aí, terras sendo desocupadas com a cafeicultura e passando então para a soja. Bem interessante isso aí. Deixa eu um pouco mais rápido aqui, né? O fenômeno da geada, né? Fenômeno natural, com frequência variando, né? Conforme aí corre mais entre latitude 18 e 21 graus, é a latitude que mais ocorre. Altitude predomina entre 850 a 950 metros, que mais ocorre. Topografia do terreno, chapadas, áreas convexas e suaves, ou ondulado em áreas de acúmulo de frio. Muito importante isso, gente, áreas de acúmulo de frio. Né? Prestar atenção na topografia local. A geada ocorre entre 2 graus no abrigo e menor que 2 graus no abrigo e menos 2 a menos 3 na relva. Assim, essa diferença grande aí, né? Para o cafeeiro, a temperatura letal é menor que menos 2 na relva, né? Não é no abrigo. Então é aquele termômetro que fica na relva. Então é a letal para o café. Aqui um zoneamento, né, uma coisa muito importante. Voltou a dar muita atenção para isso, né, zoneamento climático. Uma coisa que eu considero um pouco esquecida, né? Áreas de aptidão, né? Inclusive, a semana passada teve uma discussão para o zoneamento de café no Brasil. É um pouco difícil de ver aqui, mas aqui, né, risco de geada. Então você vê que o sul de Minas aqui tem muita área com alto risco de geada. Então é uma área grande aqui que está inserido muito na cafeicultura, né? Sul de Minas, região principal produtora de café, né? Então você tem muita área com risco de geada. Aqui no relevo, né? Então você tem uma região entre duas montanhas, né? Aquela área ali de declividade ali é o lugar mais perigoso no seu relevo, né? Então a gente fala não plantar, né? Ali é região de acúmulo de frio, onde você poderá ter prejuízo com geada. E com um agravante, né? Isso também tem que ser atentado. Quando tem vegetação alta a jusante da lavoura, ou abaixo da lavoura. Se o vento frio vem nessa direção e para ali, naquela vegetação, o que café que tiver acima, a tendência é ter mais danos. Então, algumas situações aí de relevo que deve ser prestada atenção na hora de formar novas lavouras ou renovar aquelas que foram atingidas, né? Aqui a famosa linha de geada, né, que eu considero que foi bem negligenciada nos últimos anos, muitos anos sem uma geada significativa, claro. O pessoal colheu café nessas áreas, né, mas esse ano teve prejuízo. Então, mínimo de 4 anos sem ocorrência para você ter segurança de plantar café, né? Buscar sempre o histórico da área, que já geou alguma vez, né? Então isso é importante na hora de plantar café, né? Então aqui mostra bem a linha de geada numa área aqui, a esquerda desse ano, né? A geada desse ano. Então aqui com prejuízo e aqui com pouco prejuízo, né? A gente às vezes não vê, né? Mas não é pelo menos aquele prejuízo, aquele dano muito aparente. Aqui também bem didático. Então, não aparece, mas será? Também mostrando aqui
linha de geada, ao fundo ali, né, já próxima terreiro, né, ali, dano severíssimo, né? Então é uma área de alto risco, né? Aí você vai subindo no relevo, vai tendo um gradiente de danos. Obrigado. Então você vai subindo e claramente você vai tendo um dano, um gradiente, né? E ali em cima onde está a seta, é que foi o que eu falei há pouco, que é no meio aqui tem um espigão, né? O frio provavelmente estava nesse sentido. Quando ele bateu lá naquela, onde está a seta, tem um mato alto, ele parou e causou dano lá em cima, né? Então, isso aí é um fator importante, né? Então, quando tem mata ou mato alto, algum anteparo do vento, às vezes ele pode funcionar a favor, mas pode funcionar contra. Ele segura o vento, né? Vento frio. Ele não escoa e mata. Aqui está, talvez aí quem está vendo a televisão está vendo até com mais facilidade, né? Mas é também bem interessante. Mas aqui é uma foto assim, que eu tirei uns 2 semanas atrás, lá entre Nova Resende e Bom Jesus da Penha. Bem interessante a linha de geada. E aqui ao alto tinha um mato, tem um mato. Aqui já fez um efeito ao contrário, né? Ele protegeu a lavoura de café, né? Provavelmente, né, ele não foi um anteparo para o vento frio, mas então já fez um efeito diferente. Um mato no espigão protegendo a lavoura, né? Então, cada caso é um caso. Por isso que tem que conhecer bem o local, ver. Aqui eu divido em cenários. Cenário 1, 2 e 3. As frequências das geadas, né? Então você tem um cenário 1, de 25 a 30 anos, a cada 25, 30 anos, você vai ter geadas severíssimas. E você vai subindo no relevo, né? Então, maior elevação no relevo. Então, aqueles lugares altos, você vai ter uma geada severíssima, que vai chegar lá, mas com um intervalo grande, aí, na média de 25 a 30 anos. O cenário 2, de 10 a 15 anos, você tem uma geada severa, né, que sobe mais um pouco já no relevo. E o cenário 3, de 3 a 5 anos, você tem geada moderada. Então, é aquelas partes, aliás, que vai pegar regiões baixas, muito baixas, que eu mostrei, vou mostrar aqui a pouco, novamente de novo, né? Então, aqui é um lugar de alto risco. Qualquer geada, uma geada moderada, você vai ter prejuízo. É as regiões baixas, né, do seu relevo. Então, para aqueles que têm Então, volta aquela foto e sobrepõe a história dos cenários, né? Então, cenário 3, que vai pegar áreas baixas, né? Em qualquer geada moderada você vai ter prejuízo. Um cenário 2, a transição ali, que as geadas severas vão pegar. E lá em cima o cenário 1, que só naquelas geadas severíssimas, né? Então, didaticamente aqui a gente consegue ver assim que tomada de decisão. Região muito baixa, alto risco. Qualquer hora você pode ter prejuízo. Vai plantar café? Depende. Um cenário 2, né? Você pode colher café com tranquilidade, mas uma hora você vai ter uma geada que possa pegar. Nem o cenário 3, né? Só naquelas situações de risco mesmo. Manejo de acordo com os cenários estabelecidos. O cenário 1, baixo risco, né? Só ocorre geada nas geadas severíssimas, de 25 a 30 anos. Cultivo de alta tecnologia, aqui você pode investir
pensando em geada que você vai ter retorno. Cenário 2, restrições parciais, né? Verificar a produtividade do talhão, compensa o risco de 10 a 15 anos você ter uma geada. Manejo proporcional, né? Áreas próprias ou arrendadas, isso é muito importante. Se você tem uma área arrendada, né, você tem um custo maior, então isso na tomada de decisão. Considerar geada pelo menos 2 vezes na vida útil da lavoura. De 10 a 15 anos, se uma lavoura dura 20 anos normalmente, você pode ter de 1 a 2 geadas aí nessa lavoura. Cenário 3, áreas de alto risco, aquelas áreas baixas mesmo, né? Que a gente viu pegar muito esse ano. Pequenas proporções da propriedade, né? Naquela foto anterior a gente viu, né? São pequenas áreas da propriedade. Analisar a rentabilidade nessas áreas, né? Mesmo sem geada, essas áreas geralmente produzem menos, por causa de acúmulo de frio, prejudicando florada. Aquela lavoura que dá muita folha, às vezes não converte, às vezes em altas produtividades. É muito comum isso. Então, manejo proporcional, né? Tomar cuidado no investimento. Agora, por exemplo, eu tomei geada nessas áreas. Vou plantar café de novo? Tem que ser analisado. Recomendado a arborização. É uma técnica que a gente recomenda para essas áreas de alto risco, que mesmo em geadas moderadas você vai ter prejuízo. Algumas técnicas, né, para atenuar efeito de geada que a gente tem: nebulização, chegamento de terra ou enterrio das plantas novas, solo na entrelinha descoberto, manejo da irrigação para quem está em área irrigada, arborização, produtos foliares. Esse aqui eu ponho então interrogação ali, né? A teoria até interessante, né? Tem produtos à base de potássio, sulfato de potássio, por exemplo. Você aumenta o soluto da folha, baixa o ponto de congelamento. E hoje tem até produtos comerciais. Eu particularmente não conheço assim trabalhos para ter embasamento para falar que isso realmente tem efeito. Aqui, né, a técnica da nebulização, muito falada no passado, se queimava as coisas, né? Tem os nebulizadores com pó de serragem, né? Mas tem até máquinas, né, que faz fumaça no mercado, nebulizadores, né? Então, pode funcionar, pequena propriedade, né? Aquela iminência da geada, né, as meteorologias falando de abaixamento, vale a pena, principalmente se tiver em área de risco. Aqui, o chegamento de terra, né, ou terrio das plantas novas, também funciona, muito utilizado no Paraná. Você pode proteger as plantas de outras formas, né? Se usa bambu cortado, bambu gigante, ou outra coisa que você protege a muda, né? E ali da cima ali, mas então, a gente vê muito por aí, mas sinceramente eu nunca vi um resultado assim. A gente vê bastante, né? Saquinho de papel, né? Hã? Não. Eu vejo por aí, mas eu nunca vi um resultado, né? Assim, inclusive aqui entre Machado e Paraguaçu tinha uma lavoura esse ano, né? Protegida. Tinha até que acompanhar, né? Ver o resultado disso aí, né? Mas teoricamente vai ajudar, né? E ali a foto ali, provavelmente um café recém-plantado, parece ser de porte alto, então ele fica aquela canela, né? Aquela caule exposto ali, né? Então alguma forma de proteger aquilo ali já é interessante. Então ali está enterrando a muda, mas você pode só fazer um chegamento de terra, proteger o caule, né? Para que não tenha morte de caule, para você não perder a planta, né? Inclusive é uma técnica hoje já muito utilizada na cafeicultura, esse chegamento de terra, né? Tomou conta da cafeicultura, plantios novos com esses implementos chegar à terra, né? A gente tem visto bastante isso daí. Solo na entrelinha descoberto, isso é muito importante,
né? Então, áreas de risco de geada. Se você tiver mato no meio da lavoura, isso é problemático. Você não segura a temperatura. Solo exposto segura mais temperatura, você vai ter maior proteção, né? Então, se puder, na época de geada, manter solo limpo. Aqui uma foto, né, mostrando o efeito da irrigação. A lavoura com estresse sentiu menos. Também, teoricamente, né, se você tem menos água, você concentra nessa. Tem mais solutos, né, mais sais dentro da coisa, e o baixo ponto de congelamento também. Então, mas separar de irrigar é uma coisa bastante complicada. Mas a gente viu aí que foi esse ano mesmo, ocorreu isso aí, né? E aqui foi desse ano. A lavoura com 60 dias de estresse com menor dano do que uma lavoura irrigada direto. A arborização, né? Também tem funcionado. O café tem baseado em monocultivo, né, a pleno sol, se adaptou muito bem a essa condição, né, regiões tropicais, a pleno sol. Ele é originário de bosque, né, na África, mas se adaptou muito bem, produz muito bem, né? Mas está sujeito a condições climáticas extremas, né? Altas temperaturas ou baixas temperaturas. Então, sistema de arborização a gente tem visto que dá resultado. Redução de extremos de temperatura, que é o assunto aqui, né? Ou frio ou altas temperaturas, que a gente tem tido também. Funciona como quebra-vento, ciclagem de nutrientes, sequestro de carbono. Algo bem, hoje, bastante falado, né? Inclusive, a gente está sendo cobrado por isso, né? O sequestro de carbono, esses estudos com a cafeicultura, né? O que a cafeicultura pode contribuir com a diminuição de CO2 na atmosfera. Aqui um trabalho conduzido aí pelo colega Regis, da EPAMIG, lá na Fazenda da Lagoa, com 3 espécies, mogno, tecno e acrocarpo, 3 espécies madeireiras, e com 4 safras, né, dessas lavouras nesses sistemas, a gente viu aí que o mogno, em 2 espaçamentos do mogno, aumentou a produtividade. Então, uma opção, dizem aí, né, que mogno vende bem, né? Nunca vi falar alguém que já vendeu, mas diz que vende uma árvore muito bem, né? Não sei. Mas, então, teve efeito positivo na produtividade. E tem todo efeito de melhorar o ambiente, né? Só que tem o problema da mecanização, né? Para quem é mecanizado, colheita mecanizada, a árvore é complicado, né? Mas é uma opção interessante, né? Inclusive tem um estudo que fala que uma árvore grande, independente da espécie, equivale a um ar-condicionado de 7.000 BTUs, em termos de abaixamento de temperatura. Bastante interessante isso. O que devo fazer após a geada, né? Aquela recomendação de esperar 30, 60 dias, esse ano para mim ficou muito didático isso. Tem que esperar ver a lavoura, ver a reação, para você ver o que você vai fazer. Determinar a área afetada, né, a intensidade dos danos, para intervir. É claro que a geada nossa foi dia 20 de julho, né, mas o pessoal já tomou as providências, mas se tiver outra geada, né? Maior dano, maior intervenção, claro. Poda. Quanto menos cortar, a gente tem visto que melhores resultados. Inclusive tem uns trabalhos antigos, né, feitos pelo IBC, após as grandes geadas de 75 e 79, né, mostrando isso. Quantificar prejuízo, fluxo de caixa e orçamento para o próximo ano, né? Então, tem que tomar a decisão, ver o que a propriedade pode bancar, né? Reeducação do planejamento agrícola, ainda mais agora, né, com preço de insumos nesse preço, tem que readequar, né, replanejar. O insumo subiu muito, o custo subiu muito. Manejo proporcional à produção e intervenção na lavoura, né? Então, se você, às vezes dá para passar com a lavoura só com nitrogênio, não precisa pôr um potássio, elemento muito caro.
Considerar a operação de desbrota. Eu falo que desbrotar café, né, essa teoria de desbrotar café é linda, dá resultado, mas fazer ela não é brincadeira. Mas hoje, com a nossa mão de obra de hoje, muito além do custo, a qualidade, gente treinada, né? Então tem que pensar muito bem. Considerar arranquio. Depende da situação. Você tem uma lavoura, espaçamento ruim, muita falha, lavoura antiga, uma área que possivelmente você poderia colher de máquina, mas o teu alinhamento, o teu espaçamento não permite, por que não arrancar e renovar? Né? Aproveitar. Aqui algumas situações que a gente viu por aí, de danos, lavoura nova com dano severo, né? É a situação mais complicada. Normalmente essa aqui não tem recuperação. Lavoura nova, aqui tá dando para ver, mas só um topo, talvez só um corte ali no topo da planta já é o suficiente. Aqui lavoura velha, uma lavoura aqui à esquerda, um dano severíssimo, provavelmente tem que cortar embaixo, teve que cortar embaixo, né? Não teve rebrota. E do lado aqui à direita, uma lavoura com danos superficiais. Isso aqui é tipo de lavoura da transição. Lembra que eu mostrei? Da linha da geada? Começa uma transição, uma geada de capote, som, a capa da planta, às vezes não precisa nem fazer nada. Né? Deixa ela aí que ela recupera por si só. Aqui, pena que não está dando para ver direito, mas muito didático essa foto aqui, uma lavoura nova. Esse aqui é no trevo de Alpinópolis, já tinha passado lá depois da geada, e não sei o motivo, não conheço o proprietário, tirei a foto lá. Ele não fez nada. Não sei se foi consciente ou não foi possível. O que aconteceu? Aí eu passei lá umas 2 semanas atrás e tirei essa foto. Uma lavoura nova, mas ela brotou 100% embaixo. 100%. Ele não vai perder essa lavoura. Só cortar essa ponta seca aqui que recupera a lavoura. Então, não sei se foi consciente. Ele poderia ter arrancado tudo, né? E ter perdido, né? Então, bem interessante isso, esperar. Vai ter a lavoura sem desbrotar ela. Não é fácil. Não, então uma bucha de broto embaixo ali, né? Aqui um dano que eu vi bastante esse ano, de frio, né? Aparentemente a lavoura não tinha sofrido dano nenhum, mas pareceu muito essas manchas aí. Inclusive parece uma doença. É uma doença comum lá da América Central, que chama Orrodegaio, mas eu vi bastante esse sintoma aí de frio. E lavouras até que aparentemente não tinha dano, né? Agora, o que isso prejudicou a florada? Não sabemos, né? Então, são danos aí mas eu vi bastante isso aí. Acho que eu tenho que acelerar um pouco aqui. Parece a doença, não é a doença, né? A doença do América Central que chama Orrodegaio, olho de galho. Comum na América Central. Aqui ocorre assim, em área sombreada, uma brota. Às vezes eu já via essa doença, mas não é a doença do Brasil. Mas lá na América Central é muito comum e causa prejuízo. Mudando de assunto aqui, vou acelerar um pouco aqui. Secas e altas temperaturas. Também um histórico. Isso, a conversa não é de hoje. Olha lá. Seca severíssima, 42, 61, 63, né? 2 anos aí, 2014. Seca severa, 75, esse ano 75 foi caprichado mesmo, hein? Inclusive é o maior preço histórico em dólar de café, 1900, virado de 75 para 76, né? 85, 94, 2000, 94 teve geada e seca também, 2001, 2002, 2004, 2007 e 2015, né, na sequência em 2014. Abrindo parênteses aqui, qual que é a diferença dessa seca aí para agora? Por que hoje se fala tanto, né? Mudanças climáticas, está acabando com tudo, né?
Primeiro é a informação, né? E outra coisa é o consumo de água, né? Compara o consumo da cidade de São Paulo de água de 61 para 2014. Ou de qualquer. Não só na agricultura, né? Irrigação para tudo quanto é lado, indústria, né? Então se consome muito mais água hoje. Então qualquer seca é um impacto muito grande, né? Então essa é a minha opinião. Então seca sempre teve. Altas temperaturas também no histórico, sempre no outono ou na primavera, que está ocorrendo o quê? Florada do café, né? Então, inclusive, a gente escuta muito, é muito comum a gente escutar assim. Ah, não está na primavera, no outono já está esse calor, quando chegar no verão? Mas as altas temperaturas geralmente acontece final de primavera final de primavera, né? É outono, eu falei, florada não. Indução, né? A indução floral acontece aí no outono, né? Mas a gente tem tido muitas temperaturas altas na primavera, né? Então, eu geralmente falo assim, primavera é quente desse jeito quando chegar o verão, né? Temperatura ideal para o café é entre 18 a 22 graus. Café arábico, estou falando de café arábico aqui, né, gente? Então, são dois fenômenos aí que têm impactado muito a cafeicultura. Não só a falta de água, mas a temperatura elevada. Temperatura elevada. Aqui dois mapas de zoneamento, pensando em temperatura e déficit hídrico, né? Então, região sul, subindo aí, Alto Paranaíba, tal, região parte de central, zona da mata inteirinha, é apta, né? Tanto de temperatura como de déficit hídrico, né? Mas de vez ou quando você tem problema, né? Então, algumas regiões do estado que é considerada até inapta, mas que hoje se produz café por meio da irrigação, né? Por exemplo, o noroeste hoje de Minas produz muito café, com irrigação principalmente de pivô central. Aqui, esse ano agrícola, como foi esse ano agrícola? Dizer que tem uma diferença lá para Machado, né, aqui então, e Lavras, né? Então, aqui em Machado, o déficit desse ano agrícola, de 20 até a florada, até que não foi tão severo. O passo ficou em torno de 80 milímetros, e o café tolera até 150, teoricamente. Mas desde que seja bem distribuído. Às vezes o dano é isso. Chove muito uma época e outra época está faltando. E Lavras já foi bem mais severo. E a gente tem visto dano realmente lá em Lavras, né? Então, esse ano aí, a gente falou muito de seca, mas até que teve anos até piores, pensando em déficit hídrico para a cafeicultura. Aqui, o desenvolvimento fenológico do cafeeiro, pensando da florada até a produção, né? Um trabalho aí feito aí pelo Camargo, né? Os grandes agrometeorologistas trabalham muito com café, né? Então, de setembro a março, né? Então é o período crítico, né? Para seca e altas temperaturas. Então você vai ter problemas de indução floral, pegamento e enchimento de frutos, né? Então esse é o período crítico, né? De muitas vezes, né? Só de florada e enchimento de grãos, que você vai ter prejuízos aí com principalmente a seca, né? Quais são os danos que a gente tem visto? Escaldadura, muito comum, cada ano que passa. Aqui no sul de Minas não era uma coisa. Eu comecei a ver isso particularmente de 2014 para cá no sul de Minas. Muito comum no Cerrado, né? Principalmente a área exposta ao sol da tarde. Mas isso tem um dano incrível, né? Alguns estudos mostram quais são os danos que essas plantas estão ocorrendo nessa situação. Realmente é muito grande os danos que causam na planta, né? Isso chama estresse oxidativo. Então, é um dano muito grande. Crescimento de ramos, né? Esse ano para a florada agora, as chuvas atrasaram um pouco, o ano passado. Esse ano já começou mais cedo. Então, muitas lavouras não cresceram o que precisava para ter uma boa florada agora, né? Aqui também mostrando danos
já na florada, na primeira foto ali, à esquerda, indução, para mim já é problema de indução, não teve nem formação de gênero reprodutivo. É muito comum vocês andar aí em algumas situações e ver aqueles ramos lisos que eram para ter café. Não produziu e não tem nada. Então nem chegou a induzir. E do lado aqui, tá dando para ver, mas aquelas flores aderidas que nem chegaram a abrir. Isso é uma incógnita, né? Teoricamente era para esse chumbinho cair tudo. Às vezes não cai, né? A gente não compreende tudo a natureza. Mas possivelmente vai ter problema de florada. Muita queda de chumbinho. Aqui, duas fotos, né, já constatado. A lavoura desfolhou toda, lavoura nova. Teve muito ataque de bicho mineiro, também já em função do clima. E se olha na planta, você vê só chumbinho e folha nova. Também considera uma situação bem complicada. Né, bem complicada. Provavelmente vai ter pegamento abaixo do que precisa, né? E a gente está vendo muito por aí, lavouras assim, são lavouras mais velhas, né, mais depauperadas, que produziram um pouco de café esse ano, não tendo pegamento de florada satisfatório. Já estamos vendo isso aí bastante. Então, os outros efeitos, né? Muito comum, 2014 gerou muita foto disso aqui, né? Grãos mal formados, coração negro, grão com espaço, né? Então ele não preenche completamente, deixa espaço. Então entra ar, fica com ar, ele boia, né? Dá o fruto boia. Às vezes não é xoxo completamente, mas é um grão leve, né? Então você tem um efeito aí. Então você teve na indução floral, no pegamento e no enchimento, né? Depende da época aí da florada, né? Aliás, da seca, né? E altas temperaturas. Ali também, né? Boiando muito grão moca, a gente começa a falar muito de grão moca, peneira baixa, grãos mal formados, né? Tudo isso aí são componentes de produtividade. E como atenuar efeitos aí, mitigar efeitos de seca e de altas temperaturas? Para mim, o mais importante, manejo bem feito. Plantios bem feitos. Né? Vai plantar café? Tem que plantar bem plantado. Né? Inclusive o Gustavo Renault, né, da rede social lá no Pé do Café, ele fala isso. Plantio não pode ser 9, não pode ser 9,5, tem que ser 10. Então, para você formar a lavoura resiliente, que aguenta seca, então, começa no bom plantio, bom preparo, correção do solo, abrir sucos bem feitos, né? Pôr matéria orgânica, adubação. Então esse é o primeiro fator, muda boa, plantar na hora certa. Aqui uma lavoura, né? Eu trouxe como exemplo, né, do conhecido, do colega aí da Emater, o Edinaldo, na fazenda dele lá na Paineira Velha, né? Lá no município de Luminares. Ele repostou essa foto um dia desse no grupo, né? Uma lavoura plantada em janeiro de 2021. Né? Talvez não deixe para ver aqui, mas que espetáculo. Lavoura de sequeiro. Mas o que? Bem plantada. Da primeira chuva, ela explode de crescer. Né? Porque é uma lavoura bem plantada, bem conduzida no início. Gesso. Considero uma ferramenta muito interessante para a resiliência seca. Né? Toda a teoria, né? Correção em profundidade. Então você corrige em profundidade, você afunda o sistema radicular, busca a água mais funda. Né? Então é uma excelente ferramenta, mas cuidado, né? Para jogar gesso de qualquer forma, né? Principalmente solos arenosos, cuidado com gesso em solos arenosos. Né? Então a técnica tem visto bastante, antes daquele chegamento de terra, joga um pouco de gesso e joga a terra por cima. Né? Bons resultados. Então ali do lado ali um esquema, né? Como é que melhora a distribuição radicular, né, do cafeeiro com a aplicação de gesso. Mas é um insumo para ter cuidado e bem recomendado. Aqui manejo de entrelinhas, falei lá do frio, aqui também serve. Né? Eu trouxe aqui um exemplo, uma foto, uma lavoura com 22 meses, floriu agora há pouco tempo, primeira safra, com braquiária no meio.
A lavoura florino com braquiária verde no meio? Pode, mas é irrigada. E olha a distância que está lá a braquiária, bem manejada, longe da planta. Então, estou vendo muito isso, braquiária no meio de café, mas cuidado com braquiária, né? No tempo da seca em lavoura de sequeiro. Compete. Então, eu particularmente, época da seca, lavoura de sequeiro, gosto muito de braquiária verde, não. Então, tomar cuidado. É uma excelente ferramenta, protege o solo, protege baixa temperatura do solo, melhora as condições, né, para enfrentar seca e alta temperatura, mas cuidado. Também muito utilizado, mix, né, de plantas, particularmente gosto muito disso aqui, precisamos evoluir, né, vários benefícios, né, leguminosa, fixando nitrogênio, melhora a microbiologia do solo, proteção, toda a proteção, e flores. Braquiária não dá flor, né? Não atrai inimigo natural. Então hoje é muito importante isso dentro da cafeicultura, né? Esses mecanismos sustentáveis, né? Eu não vou arriscar, não. Eu não trouxe isso aqui, mas... Inclusive tem um material do Paraná. Crotalária, tem napo forrageiro, mas eu não é a área que eu tenho trabalhado não para falar para você quais seriam as melhores não. Mas tem um material no Paraná, né? Inclusive posso até mandar, muito interessante, muito interessante. Estou aqui só trazendo algumas coisas, mas muito interessante sobre isso. Lá do Instituto Agronômico do Paraná. Muito interessante. Dá para... Novamente a arborização, né? Aqui, principalmente, diminuindo o efeito de altas temperaturas. E a irrigação, né? Para quem pode, né? Tem água disponível, muito interessante. E hoje, com tecnologias muito interessantes. Aqui, né? À direita, ao alto aqui, gotejo enterrado. Isso é um sonho, né? Que o gotejo superficial é bem complicado. Dá muito problema, né? Assim, de bicho rói para beber água na época da seca, pega a roçadeira, pega recolhedor de café, mas esse gotejo enterrado realmente é muito interessante, né? Economia de água e funcionando muito bem, né? Conheço lavouras já com várias safras com gotejo enterrado, muito bom, né? E os pivô, né? Também manejo muito bom, a lepa, né? Dá para dar uma economia boa de água, né? Porque energia nesse preço também é complicado. E algumas considerações finais aí, né? Então, o dano da geada desse ano, a gente não tem um número bem coisa, mas isso que o Marcelo falou, a gente acredita de 100, 170, 170 a 200 mil hectares de café arábica que tirou do mercado, né? Tirou de safra, tirou de produção, bastante significativo, principalmente áreas mais baixas, que no passado não tinha café, né? Então, por isso que algumas regiões foi tão severa, né? Diante desses desafios, prevenir os danos é a principal alternativa. A produção agrícola nos próximos anos exigirá cada vez mais adoção de tecnologias associadas a práticas sustentáveis, né? Cada dia a gente cobrando mais por isso, né? Que atenuam as variações climáticas, né? Do clima, né? Prever o futuro em relação a efeitos climáticos é muito difícil, né? Tem várias correntes aí, um fala uma coisa, fala que é ciclo, mas olhar o passado, né? O que aconteceu no passado, naquela região, o que vem acontecendo, para você tomar a decisão. E obrigado.